E assim, eu acredito que pra gente começar, Pyong, eu queria queria que a gente fizesse meio que uma engenharia reversa, assim. Tem um monte de gente que quer ter milhões de seguidores, ficar famoso. Uma vez a gente gravou um episódio com o Nigro que ele falou, né? Que tu pode ter uma pessoa rica, uma bonita e uma famosa. As pessoas sempre vão querer a famosa, não a rica, não a pessoa bonita necessariamente. Tem muita gente que quer isso. Então vamos desvendar um pouco desse caminho que tu percorreu aí pra chegar nesse nível de audiência. Que se fosse fazer uma engenharia reversa... Cara, muito legal. O que tu acha que tu teve e quais foram os pontos-chave pra chegar no patamar que tá hoje? Primeiro ponto, eu tinha muita clareza e certeza absoluta do que eu queria. Uhum. Então essa meta de ser famoso e artista vem de 2009. 2009 eu pisei no palco do Silvio Santos e eu já fazia mágica há um ano. Depois de um ano fazendo mágica, eu fui convidado para participar do campeonato de mágica do Silvio Santos. E aí quando eu pisei no palco do SBT em 2009, eu tomei a decisão de que aquilo que eu queria pra minha vida, eu falei, cara, eu vou ser artista, eu vou ser famoso. Não era mágico e tal. Eu acho que tem muita, isso aí é um ponto importante mesmo, porque tem muita gente que não quer mesmo, né? Tem gente que não quer e assim... Que acha legal, mas não realmente quer. Mas assim, né? eu tava assim, obcecado, tipo, eu tomei a decisão de que seria o plano A e era só esse o plano A. Plano B era fazer o plano A dar certo. Porque eu tava num momento meio da minha vida, quer dizer... Todos os momentos antes da carreira, antes de tudo que eu construí e realizei, era complexo, né? Era dificuldade financeira, era dívidas, minha mãe foi embora, meu pai morreu cedo, quando eu tinha 12. E aí eu trabalho desde os 12, então assim, pra mim, eu tinha um questionamento muito forte em relação a, cara, não tem como a vida ser essa bosta, tá ligado? Tipo assim, nasci pobre, vou morrer pobre, tô ferrado, minha família tá ferrada, eu era o filho mais velho. E aí meu tio que me criou, meus avós me criaram. E aí lá eu falei, cara, eu quero fazer algo que eu gosto. Porque parece que eu tô nesse ciclo de odiar segunda-feira, né? Que é comum. Odeia segunda-feira, reclama terça, quarta, quinta também. Sexta-feira tá comemorando, domingo já tá reclamando de novo. Que era uma bosta, trabalhava 13 horas por dia, dormia 3. E aí eu decidi ali, cara, isso é uma coisa que eu gosto, isso é uma coisa que eu quero. E eu quero ver de algo que eu amo, porque eu quero acordar todo dia com prazer do que eu faço. E hoje em dia você dorme 3 porque você tá jogando poker e aí tá tudo bem, né? Nossa, mano, hoje eu dormi 2, cara. Mas é porque eu tô nesse... Mas tá tudo bem, foi uma escolha nesse caso. Foi uma escolha. Justo, e é uma escolha rentável. Justo. Tem ROI. Mas é isso, basicamente. Primeiro, eu tive clareza. Só que o que aconteceu? Eu sabia onde eu queria chegar, claramente, mas eu não sabia o caminho. Então você vai no trajeto, quando você tem clareza de onde você quer chegar, você vai testando coisas e você vai indo por caminhos... Por exemplo, eu era de uma comunidade minúscula, coreana, pobre, endividado, asiático. Na TV não tinha asiático. O Yuji é mestiço, Sabrina Sato é mestiça. Asiático em si não tem, porque não tem espaço. Principalmente, estou falando de 13 anos atrás. E até hoje, não tem um asiático. Se você parar pra pensar, todos que estão na mídia são mestiços. Todos. Então, e aí eu comecei na TV, fui no Silvio Santos, me indicaram para outro programa, aí eu passei para semifinal desse programa Qual é o Talento, depois eu fui contratado 1 ano para ficar na SBT, mas até eu era assistente de palco e mágico. E aí eu fui conhecendo, aí fui na Eliana, fui na Ratinho, Web, Faustão, Silvio Anos 30, ganhei. Então ali eu comecei a vislumbrar, tipo assim, beleza, é o caminho. Eu achava que ia ficar famoso com mágica. Deixa eu só entender uma coisa só da história, como é que tu chegou no Silvio Santos? Como é que tu chegou nesse primeiro aí? Então... Eu comecei a fazer mágica. Eu saí da dança, eu dançava break. Ok. E aí eu fui pra mágica. Pegou free step também? Free step não. Break mesmo. Break mesmo, ok. Break, pesado. Tirar, ponta cabeça, pulinho com uma mão. XXL, pichain. Essa época a galera usava, eu não usava. Mas essa época, cara, que o break entrou forte no Brasil. E aí eu vi que Mas por que eu comecei o break? Esse é o ponto. Porque vocês falam muito de crescimento, growth e tração. Na minha infância, eu só comecei a dançar break porque eu queria ser o centro das atenções. Eu queria chamar atenção. E aí, pra isso, eu falei, cara, eu quero ser diferente, quero fazer algo diferente. E na época começou esse movimento, que eu via na igreja uns caras mais velhos dançando, aí eu quis aprender com 9, 10, comecei. E aí eu comecei a virar o centro, porque eu tinha uma habilidade que gerava atração que os outros não tinham. Só que por que eu percebi no ensino médio? Que a mágica tinha muito mais tração. Porque o dança é muito específico. A mágica é uma coisa mais geral.
E aí eu comecei a praticar. 1 ano praticando, eu tava no mercado de mágicos. O mercado mágico era um evento mensal que acontecia entre os mágicos. E os produtores do SBT foram caçar mágico pro campeonato de mágica. Cara, isso é muito nicho, né, velho? Eu também já fiz um pouquinho de mágica, mas eu era ruim. Gostava, Eu gostava de cardistry e mágica. Acho massa pra caralho. Então, só que aí eu me especializei na época, eu não sei porque, eu assisti um programa coreano. Eu vi um cara fazendo manipulação e mágica com CDs. Ele fazia CDs, produzia CDs. Em vez de cartas, ele produzia CD, aparecia, trocava de cor, aparecia 4, sumia, ficava pequeno, grande. E aí, caraca, velho, foi muito chocante pra mim. Ele fazia cardistry com CD. É, tipo com CD. Aí aparecia 4, sumia, virava 2, virava 4, virava os 4 coloridos, depois ficava pequeno, grande de novo. É muito bizarro. Loucura. E aí eu falei, e era um coreano. Eu falei, cara, provavelmente ninguém faz isso no mundo, só esse cara. E aí eu comecei em casa a treinar sozinho, olhando no espelho, porque eu já tinha uma noção. Olhei e tal, comecei a treinar. E aí eu fiz isso nesse mercado mágico, só eu fazia manipulação com CD, e os produtores iram falar, cara, a gente tem que levar ele pro Silvio Santos. E aí eles me convidaram pro Silvio Santos. Então foi essa sequência que me levou pro Silvio Santos. Mas tudo de novo, a escolha do negócio é ser o centro das atenções. Porque, cara, nada tem mais tração que mágica em qualquer lugar que você vai. Pra ferramenta de networking, pra mim, tipo assim... É fudido, pior que é massa mesmo. Cara, não importa, você pode estar no meio de bilionários, de artistas, você pode estar no meio de empresários, você pode estar no meio de escolas, qualquer lugar. Aí você faz mágica. Todo mundo. Faz as camisetas virar preta, foco. então. Você vira o foco da atenção. Não, beleza, peraí. Eu vou vestir. Mas, cara, você vira o foco. Tanto que esses vídeos, por exemplo, que viralizam, você vê tudo que é mágico, tudo que é fora da realidade, gera atração. Que é tipo... Porque quebra, né? Quebra a expectativa, quebra a realidade. Tu nunca pensou que o objetivo de ser o centro das atenções, como tu colocou, era um objetivo banal? Nunca te criticaram dessa maneira? Nunca pensou assim? Não. Eu acho que eu sou, pelo menos, sincero de falar que era isso. Mas o ponto é que depois, parando pra refletir um pouco, acho que talvez seja uma certa carência. Porque como meus pais divorciaram cedo antes dela ir embora e depois dele falecer, eu tipo, não ficava com nenhum dos dois, porque os dois estavam trabalhando. O dia inteiro pra sobreviver, pagar as contas. E aí, pode ter sido. Mas não é uma resposta 100% exata, né? Avaliando. Só que eu queria ser o centro, eu queria me sentir... Porque, na verdade, existe uma vontade intrínseca do ser humano de se sentir importante. Só que tem várias formas de se sentir importante. Exato. Você quer ser importante pra sua namorada, pro seu namorado, pro seu filho, pra amigos, no seu trabalho, pelo seu chefe. Então, assim, é isso. É a vontade intrínseca, só que expressa de uma forma diferente. Legal. Né? No livro do Dale Carnegie, que fala, né? Como fazer amigos influenciar pessoas. É isso, é sentir importante. Legal. Seja um gesto, uma palavra, por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Aí tu buscou desenvolver uma habilidade que atingiria esse objetivo. Porque... Independente do que fosse. Porque se você for medíocre, que é a palavra que significa que você é mediano, você é só mais um no meio de muitos. Tanto que hoje, quem se destaca? Uma pessoa que tem resultado. Seja com negócio, seja algum talento, seja algum trabalho, seja alguma arte que a pessoa faz, seja algum conhecimento, tipo assim, entendeu? Por exemplo, as pessoas que vocês entrevistam aqui, especialistas que tiveram resultados em suas respectivas áreas. Sim. Isso é resultado, é um conhecimento que ela adquiriu, diferenciado, prática também, experiência no mercado, e gerar um resultado que dá essa autoridade de tração para ela. As pessoas vão olhar e vão ouvir, vão querer aprender. Então esse é o ponto. Eu escolhi a mágica, que eu vi que era tração geral, de todos os públicos. Isso e tu conseguiu desenvolver a habilidade também de boa. O quê? Da mágica? Isso. Cara, muito. Por quê? Porque eu era obcecado. Eu era obcecado. Quando eu dançava break, Tu não dança mais? É isso que eu ia Tem um perguntar. Eu não aqui. queria perguntar, mas... A câmera pega aqui, ela é um grande angular ali. Eu ainda danço. Toda palestra que eu faço, eu entro dançando break. Que legal. Pode crer. Eu dançava break também no colégio. Eu Só não. que eu era bem ruim. Mas isso é um ponto importante, cara. Todo que eu passava, eu pegava paixão. Só que aí não era paixão pelo processo em si, mas pelo que aquilo trazia. Eu era obcecado. Então todo o meu tempo livre que eu tinha era pra break. Tipo, o final de semana era na igreja treinando break, era no metrô São Bento, Conceição aqui em São Paulo, e depois... Como é que tu aprendia? Cara, primeiro vídeos, depois encontrei grupos de pessoas que já estavam há um tempo, e aí isso foi evoluindo.
Tá. Principalmente com... Mas olha a sequência, é muito... Cara, é muito louco isso, porque essa sequência é lógica pra mim em tudo. Uhum. De como você se tornar qualquer coisa. Como você se tornar alguém ou qualquer coisa que você queira, por exemplo. Por Tá. quê? Quando eu aprendi isso, entre aspas? Uhum. Na igreja, quando eu era criança, tava com a vida ferrada, fodida. Acho que meu pai não tinha falecido ainda, mas tava numa situação ruim. E aí o missionário chegou e falou assim, hoje eu vou ensinar vocês a como ficar rico, como ser rico. Eu falei, caramba, o cara é pobre, anda com esse carro. Aí eu lembro muito desse sermão. Não sei o que me marcou de fato, porque pra mim foi que ele foi e falou assim, só precisa de 3 passos pra você ser rico. Aí ele falou assim, primeiro, pense como rico. Aí eu falei, tá bom. Aí eles tomam o versículo e contextualizam, não lembro do contexto, mas eu imagino quais versículos sejam hoje em dia pensando no contexto. Depois ele falou, segundo passo, ande com os ricos. Legal, tá bom. Mas sou pobre, como é que eu vou andar com os ricos? E aí terceiro passo é o melhor de todos. Aí ele, terceiro passo, seja rico. Eu falei, filha da... Mas esse é o processo natural de todas as coisas que eu fiz e todas as coisas que as pessoas fazem. Legal. Quando você... Por exemplo, eu queria dançar break, eu queria ser um b-boy. B-boy, esse era o nome. B-boy. Break. B-boy, big girl. E aí, você precisa pensar comum. Quando você precisa pensar, você começa a botar energia e foco, começa a ter conhecimento, começa a absorver conteúdo sobre e começa a praticar. Aí quando você pratica, você não consegue treinar sozinho ou não tem motivação pra você levar isso sozinho, porque é algo específico. E aí eu fui buscar grupos. Tá. Você começa a andar com as pessoas que são boas. E no final, velho, é automático você se tornar uma delas. Legal. Por exemplo, hipnotista. Eu queria ser o maior hipnotista, eu queria ser um hipnotista famoso. Comecei a pensar comum, comecei a estudar, comecei a praticar. Tá, quem são os melhores? Onde estão? Tem grupos? O que é? Comecei aí. E aí depois comecei a frequentar, comecei a aprender com os melhores e acabei me tornando um. Legal. Quer dizer, acabei passando um pouco do ponto. Mas aí, cara, como ser rico? Beleza, velho. Você quer ser rico? Pense como os ricos. Mano, o que eles estudam, o que eles consomem, como eles decidem, o que eles vestem, o quê? Aí você começa a executar as coisas que você aprendeu. Só que beleza, eu comecei a olhar para empreendedorismo em 2016, final de 2016, 2017 que eu comecei cara, quero me conectar com todo mundo. Aí eu falei, onde estão eles? Tem que andar com eles. Aí eu comecei em evento de marketing digital, empreendedorismo. Aí fui lá caçando, fui atrás, desci o palestrante, cutucava nas costas. O Christian Barbosa foi um dos primeiros mentores que eu tive. Foi dessa forma. Então você anda com esses caras, você começa a se conectar e andar. Véi, é impossível. Esse negócio de ambiente, né? Postei um Reels ontem sobre questão de o ambiente, os relacionamentos que você tem é o que vai moldar provavelmente seus resultados, sua cabeça.